no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Muito bem, senhoras, senhores, meus amigos, estamos aqui mais uma vez nesse programa Sintonizando Saúde, que acontece ao vivo toda sexta-feira, 1h da tarde, com algumas reprises em outros momentos aqui na TV Vila Imperial, canal 19. E a gente vem desenvolvendo pouco a pouco esse trabalho que a gente denominou Yoga na TV. Hoje a Maria Madalena Matos também não pôde estar presente e estou eu aqui para a gente poder trabalhar, estudar, procurar juntos a aprender um pouco mais de yoga. Então vamos rever alguns exercícios, vamos rever alguns conceitos, vamos tecer alguns comentários também. O meu nome é Luiz Almeida, eu sou professor de yoga aqui em Petrópolis, trabalho no Espaço Shiva, aqui na Rua 13 de Maio, onde há vários outros professores trabalhando também. E lá nós temos grupos de meditação, além das práticas de yoga. E é isso. Então, como os senhores, as pessoas que já assistiram programas anteriores podem já ter visto, nós estamos procurando fazer um trabalho assim, de uma forma bem básica, bem simples, relativamente simples, para que seja acessível a todas as pessoas. Eu estou querendo nesse momento também, nesse dia agora, em especial nessa sexta-feira, mandar um abraço, um beijo no coração da minha mãe, Dona Nair, e da minha prima, a Vera, que talvez estejam assistindo esse programa agora, que estão lá pelejando, são as duas pessoas mais próximas de uma tia Maria José, que está com 87 anos e passando por uma situação de saúde delicada. Então, tudo isso é para nosso crescimento, tudo isso é para nossa evolução, tudo isso é para a gente poder desenvolver mais amor, mais compreensão, mais tolerância na vida da gente, no coração da gente. Então, tudo de bom para vocês aí em casa, Verinha, mamãe, tia Maria José, e a todos os amigos, colegas, professores e alunos. É uma honra poder estar aqui. Bom, nossa prática, como a gente vem fazendo regularmente, é uma prática que inicia com uma concentração, uma estabilização, uma conscientização do nosso corpo junto com a nossa respiração. Então, para quem quiser fazer a prática hoje, pode se colocar, ainda que não esteja no chão, num tapete como esse que nós estamos aqui, que esteja numa cadeira ou que esteja numa poltrona. O importante nesse momento é concentrar e, eventualmente, fechar os olhos e sentir a própria respiração e sentir o estado do corpo como está de uma maneira geral, como é que se existem pontos, alguns pontos que ainda possam estar um pouco tensionados, a gente procurar distensionar, relaxar esses pontos. Esse movimento de ter mais consciência do nosso corpo. Junto com a respiração, procuramos respirar de uma maneira mais lenta, mais cautelosa, mais suave. Isso, sabendo que isso e sentindo o quanto que isso, de alguma forma, exerce uma influência positiva e equilibradora no nosso sistema nervoso central, nas secreções das glândulas endócrinas, nas movimentações, metabolizações de todo o nosso corpo. Então, lembrando também, por falar em metabolismo, que para a gente fazer uma prática, é interessante que a gente não se alimente não se alimente pesado, não faça refeição, almoço, lanche mais forte antes de fazer a prática. A gente tenha um espaço de tempo de 2 ou 3 horas para poder ter mais tranquilidade aqui no nível do digestivo, para que as energias possam circular de uma forma mais fácil, mais leve, pelos músculos, tendões, ligamentos e os canais por onde essa energia vital precisa circular e é mobilizada com as posições e os exercícios do yoga.
né? Então, feito isso, a gente procura se acalmar, procura se aquietar. E dentro desse estado, nós também procuramos mentalizar, visualizar na nossa tela mental uma ou mais de uma pessoa, no sentido de fazer uma dedicatória desse esforço que nós estamos aqui agora desenvolvendo. Então, para eu chegar até aqui, para cada um de nós estar fazendo o que está fazendo, para o Luciano, o Kaique, o Ronaldo e as outras pessoas estarem trabalhando aqui, isso requer um esforço nosso, né? Então, para essa prática especificamente, a gente pode mentalizar uma dedicatória dessa energia, dos fluidos, dos frutos positivos dessa prática, desse esforço nosso, para uma ou mais de uma pessoa, no sentido de mentalizar para essa ou para essas pessoas uma condição melhor de saúde, de equilíbrio, de tranquilidade, de paz, de alegria de viver, de satisfação. Tá certo? Então, nós podemos fechar também os nossos olhos aqui e visualizar, trazer aqui para a tela do nosso pensamento a imagem de uma ou mais de uma pessoa. Eu estou aqui mentalizando a minha tia, estou aqui mentalizando algumas outras pessoas, que eu desejo o bem, desejo a saúde, desejo a alegria, o equilíbrio, a tranquilidade para essas pessoas. Então, essa dedicatória, ela pode ser feita, isso a gente pode entender que é um exercício de abertura do nosso próprio coração quanto ao sofrimento, à dor das outras pessoas, tá certo? E essa dedicatória, ela pode ser feita para pessoas que a gente quer muito bem, de quem a gente gosta, não é? De quem a gente conhece, tem proximidade, mas também pode ser feita, eventualmente, uma ou outra pessoa que não esteja se relacionando tão bem com a gente, que esteja com algum sentimento que não seja bom, não é? Ou que a mesma gente possa estar com algum sentimento desse tipo. A gente faz a dedicatória também para essa ou para essas pessoas, no sentido de limpar esse canal, fazer fluir melhor essa energia entre nós e essas outras pessoas, né? E isso, os senhores, as senhoras, vocês aí em casa, podem ter certeza que exerce uma influência extremamente positiva, regeneradora e transformadora. Os canais se abrem, o coração se abre. Eu já experimentei isso algumas vezes e deu certo e dá certo, porque vem pela força do nosso pensamento, vem pela força do nosso sentimento, do nosso coração, buscar transmitir uma energia positiva, uma energia de bem-querer, uma energia de paz, de harmonia, não é? De reconhecimento de que dentro do outro existe a bondade também. Por mais malvada que seja, que tenha sido uma atitude qualquer dessa pessoa, dentro dela existe a semente do bem, a semente da bondade. Então, buscando a conexão, a ligação com essa semente dentro do coração da pessoa, que a gente faz essa dedicatória com atenção, com carinho, nessa busca de plantar um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia em nosso coração e no coração da outra pessoa também. Então, a gente faz essa dedicatória. Como os senhores e as senhoras têm percebido, depois dessa dedicatória, nós vamos vocalizar 3 vezes o mantra Om. Esse mantra, dentro do estudo dos sons da Índia antiga, é um som que está relacionado com o A maneira de escrever esse mantra para nós aqui em português é OM ou AUM. Então, no final fica o Aum ou Om. Então a gente procura se sintonizar com essa força, com essa luz do universo, do só, não é? Da unidade primordial de todas as coisas, que está dentro de nós e que está em todos os seres, em todas as coisas que existem, não é? Então, vamos unir as palmas das mãos, trazer essas palmas das mãos unidas para junto do peito, para junto do nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, sentindo bem o apoio do corpo no chão.
sentindo bem a estabilidade da nossa coluna vertebral. Procuramos aprumar a coluna vertebral toda e, de preferência, também alongar essa região cervical, essa região da nuca, tá certo? Então, as mãos nesse gesto que a gente denomina Pranam Mudra. Mudra é um gesto simbólico e que tem uma força, que tem um poder, né? Também reflexológico, também que chama para nós a energia dessa união, nesse caso específico desse gesto, tá certo? Então, fechamos os olhos, concentrando bem, respirando fundo. Muito bem, então nós normalmente utilizamos na sequência uma palavra chamada Namastê. Essa palavra também vem do sânscrito e significa a luz da vida que habita aqui dentro de mim, saúda essa mesma luz da vida que habita dentro de ti. Então, com esse sentimento, com essa concepção, a gente se cumprimenta. Namastê. E volta, e abre os olhos e desce os braços. Então, essa preparação que fizemos de concentrar, de procurar assentar um pouco mais os fluidos dentro de nós, de assentar um pouco mais a energia do bem-querer, do amor no coração da gente, isso é algo fundamental no yoga, como também é fundamental na vida e é fundamental em todas as escolas de autoconhecimento, de busca de integração do ser interno com o ser cósmico universal. Então, o yoga é uma escola que trabalha nessa direção, nesse sentido. Eu estou dizendo isso também para a gente procurar compreender e ter claro de que o yoga não é só a gente fazer exercícios, ter uma flexibilidade, ficar de cabeça para baixo, fazer um tanto de coisas. Yoga não é dar nó no corpo. Nós estamos, eu já disse aqui há algum tempo atrás, vivendo um período na nossa cultura ocidental com respeito ao yoga de compreensão relacionada a isso. Então, falei que vem acontecer agora no final do mês de junho, se bem me lembro, um encontro de professores de yoga e de praticantes de yoga numa cidade chamada Mendes, aqui perto, no estado do Rio, perto de Vassouras. E nesse encontro, ao que me consta, pela primeira vez, o tema fundamental desse encontro é Yama e Niyama. O que são yamas e niyamas? São preceitos filosóficos, preceitos éticos, preceitos morais que norteiam o yoga, que são a base fundamental de todos os tipos de yoga. Yoga mais meditativo, yoga mais devocional, yoga mais de estudo dos textos antigos, yoga que trabalha mais com os asanas, como o Vinyasa Yoga, que a gente vem procurando praticar, como o Iyengar Yoga, que trabalha tanto a organização, a estruturação do corpo, como o Hatha Yoga, que também trabalha com o corpo físico, mas a base é Yama e Niyama.
A base e o primeiro yama de todos é o bem-querer, é a gentileza, é a não violência, não é? Então, a gente procurar compreender e desenvolver cada vez mais. Eu estou falando isso para os praticantes de yoga, eu estou falando isso também para todas as pessoas que queiram viver com um grau maior de felicidade em suas vidas, né? Então, compreender que o que é mais essencial da gente desenvolver aqui na Terra, na nossa vida, com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, é amorosidade, é amor, é bem-querer. Isso é fundamento da vida. Portanto, que já disse algumas vezes antes aqui, com a Madalena também, que nós estamos aqui, de alguma forma, por uma força de atração que uniu e por um amor, por uma ligação entre nossos pais que nos geraram. E assim nós estamos aqui. E se a gente observar como que a natureza à nossa volta, ela é toda generosidade, né? Os vegetais, os minerais, os animais, e eles nos servem todo o tempo. Então a natureza desse planeta Terra está a nosso serviço. O Sol nos serve todo o tempo, não é? Nos ilumina a todos, independente de quem sejamos nós, independente que sejam pessoas malvadas ou pessoas bondosas, o Sol ilumina e aquece a todos nós. Então esse é um exemplo, essa amorosidade, esse bem-querer, essa doação de si, é um exemplo que a natureza vem nos oferecendo e vem nos demonstrando e vem nos ensinando todo o tempo. Basta a gente prestar mais atenção a isso. Então, eu quero mostrar pelo menos uns 2 ou 3 exercícios do que já fizemos anteriormente e, eventualmente, vamos entrar em alguns outros novos exercícios que a gente denomina asana. Asana quer dizer posição do corpo, qualquer posição. Essa posição em que me encontro aqui agora é um asana. Se fico de pé, é um asana. Se estico os braços para o alto, é um asana. Se abro os braços ao largo, é outro asana, né? Esse gesto, eu estou dentro desse asana fazendo um gesto simbólico. Então, vamos estudar alguns asanas. Tá certo? No primeiro encontro que nós tivemos, quando inclusive estava aqui a Madalena me entrevistando e compartilhando comigo essa prática, nós fizemos um exercício que é de flexibilizar a coluna vertebral, manter as nádegas apoiadas aqui no chão e flexionar bem a coluna lá para frente, espalmando as mãos no chão. Por que espalmando as mãos no chão e abrindo bem os dedos das mãos? Eu estou nessa posição lá no chão, tá? Os dedos das mãos estão abertos, talvez não estejam todos vendo, mas assim, as mãos abertas e apoiadas no chão, tá bom? Assim. Porque assim a gente tem mais base e essa posição das mãos e dos braços alongados também, esticados, é uma posição que vem nos servir para uma série de outras posições, para outros asanas. Então, dobrando a coluna bem aqui na base, procurando chegar a barriga, as costelas e o peito para junto das pernas, certo? As mãos estão a uma distância mais ou menos equivalente à largura dos nossos ombros ou do nosso quadril, e aí a gente solta o peso da cabeça na direção do chão, observando a respiração, procurando sentir toda a extensão da coluna vertebral, desde o encontro com a bacia, estendendo a região lombar, a parte mediana da coluna vertebral, a região das escápulas aqui no tórax por trás e soltando também a cabeça. A testa chegando mais para a direção do chão e eventualmente até encostando no chão. Então permanecemos aqui por alguns instantes, sentindo esse alongar, essas articulações dos ombros também, esticando bem, junto com os cotovelos. E respirando devagar, trazemos
uma e a outra mão ao lado da cabeça, apoiamos e vamos levantando devagar, mas de maneira que a cabeça fique pendendo ainda. Isso é importante, tá certo? Eu estou falando isso porque é uma tendência a gente levantar a cabeça primeiro. Não, a gente deixa a cabeça solta e vem como que colocando vértebra sobre vértebra, desenrolando a coluna vertebral. Num dado momento, a gente tem a coluna vertebral toda até a base da nuca esticada e, na sequência, desenrolamos a coluna cervical, a nuca da gente. Tá certo? Isso é interessante porque, na hora de flexionar para frente, a gente deu uma esticada, uma alongada boa nas costas, não é? E no retorno que a gente vem fazer aqui, a gente vem recolocando as vértebras no seu devido lugar, e isso traz para nós um sentido, digamos assim, de posição de coluna vertebral mais ereto, mais aprumado e mais tranquilo, mais confortável. Porque é importante a gente ter a coluna vertebral ereta. Porque através da coluna vertebral é que permeia, circula, passa todo o nosso sistema nervoso, desde as regiões centrais, no interior do cérebro, no interior da cabeça, descendo pela coluna vertebral e saindo aos pares nervos, que vão constituir o sistema nervoso periférico, tá certo? Então, a gente procurar trabalhar essa coluna vertebral é saudável para o nosso sistema nervoso central, é saudável para o sistema nervoso periférico, comunicação, evitar formigamentos e dores nas extremidades do nosso corpo, tanto de coisas importantes. Além de que, do interior da coluna vertebral circula um líquido denominado líquor, e esse líquor, ele banha o sistema todo nervoso central. Ele circula no cérebro, banhando o cerebral todo, desce pela coluna vertebral, vai até a base, até o sacro, até o cóccix e retorna num ritmo próprio, num ritmo determinado, num ritmo harmonioso e natural, até o cérebro de novo. Então, quando a coluna vertebral está, por exemplo, assim, meio torta, essa energia desse líquido, essa circulação desse líquido orgânico, ela não é harmoniosa, não é livre, vamos dizer assim, não é natural, vamos dizer. Mas quando a gente consegue aprumar as nossas costas, a abertura desse canal central da coluna vertebral, a gente chama medula espinhal. Então, através dessa medula espinhal, o líquor pode circular com toda a liberdade e harmonia. Tá certo? Então, saúde para a coluna vertebral de todos nós. Saúde para o sistema nervoso de todos nós. Então, ainda nessa posição, e o que não impede também da gente trocar a posição das pernas, na medida do possível, a gente procura encaixar cada joelho sobre os pés. Os meus pés estão aqui embaixo dos joelhos, né? Essa posição com os pés embaixo dos joelhos, tá bom? Então, um peso em cima dos tornozelos, um peso em cima dos pés. Inclusive, na flexão que a gente fez para frente, eventualmente, algum de vocês aí em casa pode ter percebido um peso maior em cima dos pés, né? Mas também é uma maneira da gente fortalecer esses tornozelos da gente, tá bom? E lembrando que a gente está fazendo uma dedicatória. E a dedicatória pode envolver também algum grau de esforço maior, até mesmo de um pequeno sacrifício. Porque, de certa forma, não é para preconizar um elogio, vamos dizer assim, um enaltecimento do sacrifício, mas o sacrifício, ele tem um poder de também nos apurar. Não é para a gente ficar sofrendo todo o tempo, né? Mas a vida, ela tem seu próprio sofrimento, né? De nascer, de viver, de adoecer e de morrer. É a natureza nossa, de todos nós aqui na Terra. Mas, dependendo da maneira como a gente viva isso, compreenda o que é o sofrimento, o que é a dor, né? A gente pode passar por essas dores e esses sofrimentos de uma maneira mais compreensível. Até mesmo aproveitando essas oportunidades. Como disse, assim, a gente pode dedicar, eventualmente, uma dor, um sofrimento que a gente esteja passando, em benefício de umas pessoas ou outras pessoas, outros seres, que estejam passando a mesma dor ou dores piores ainda do que as nossas.
Porque, meus amigos, sempre tem alguém numa condição melhor, mais saudável que a nossa, e sempre tem alguém numa condição pior, mais doentia, eventualmente. Então, tudo isso faz parte do nosso movimento na Terra, do nosso movimento na vida, do nosso movimento de evolução. E tudo depende do nosso grau de percepção, de nosso ângulo de visão, de ponto de vista de tudo isso que acontece. E isso envolve a concentração, a atenção, o estudo mesmo, né, do que é a vida, do que nós todos estamos fazendo aqui nessa Terra. Tá certo? Isso envolve o estudo da filosofia. Tem um tipo de yoga chamado Jnana Yoga, yoga do conhecimento, que estuda o sentido da vida. Que estuda o sentido da vida através de textos já escritos por grandes mestres, né? Ou textos escritos pela nossa própria percepção, pela nossa própria observação da nossa natureza e da natureza à nossa volta. Tá certo? Então, vamos fazer nessa sequência uma torção na coluna vertebral. As torções também têm um sentido de massagear essas raízes nervosas, né? E melhorar o fluxo de sangue, de líquidos orgânicos, de energia nessas raízes nervosas. Então, vamos colocar uma das mãos atrás. Eu estou fazendo para um lado, mas independente qual lado que você vai fazer primeiro, nós vamos fazer para os dois. Tá certo? Então, vou apoiar a mão atrás com os dedos abertos, procurar espalmar a mão no chão, pode ser com o braço mais esticado ou o cotovelo um pouco flexionado. Tudo é no sentido de eu relacionar a altura dos meus ombros aqui, equilibrar essa altura dos ombros, alinhá-los, né? E a outra mão eu coloco no joelho oposto, não por baixo do joelho, mas por cima do joelho, né? No sentido de ter esse apoio da mão aqui para servir de uma alavanca. Então, eu puxo o ombro de trás mais para trás, o ombro da frente mais para o lado e giro a nuca, giro o ombro, abro o peito assim para trás, mantendo a coluna vertebral, mantendo a nuca alongada. Procuramos também suavizar a expressão do nosso rosto. E assim, firmando a mão aqui no joelho e firmando a mão no chão atrás, a fim de que a coluna vertebral fique num prumo bom e os ombros alinhados numa altura boa. Posso fechar os olhos, posso abrir os olhos e sentir a coluna vertebral e sentir as costas. Isso também é uma massagem boa para os músculos que dão sustentação à coluna vertebral. Tá certo? Então, mantemos essa estabilidade, observamos a respiração, sentimos o fluxo desse ar passando também pelo centro do nosso pescoço, as narinas livres, girando um pouco mais, levando o rosto um pouco mais, torcendo mais a nuca, inclusive pensando assim na possibilidade de olhar atrás das minhas costas. O que é que tem atrás das minhas costas? Assim torcer bem, assim flexibilizar bem a nuca, o pescoço, evitando dores nessa região. Aliviando dores também, porque tem um sentido terapêutico, curador, curativo. E então respiramos algumas vezes, vamos dizer 5, 7, 8 vezes, e na sequência, numa inspiração, a gente retorna aqui à frente, solta o corpo e observa um lado e observa o outro lado das costas. É interessante a gente poder observar isso e perceber como que o conjunto de músculos de um lado, ele está reagindo diferentemente do conjunto de músculos do outro lado. Um foi mais massageado do que o outro. Então, vamos fazer para o outro lado, tá certo? A mão apoia no joelho oposto, a outra mão apoia no chão atrás. Evitar que a mão fique muito do lado, o braço, na realidade, fica mais ou menos paralelo à coluna vertebral. Tá bom? Para permitir que, assim, evitar que haja prisões aqui, aprisionamento, limitação desse movimento aqui das costelas laterais. Tá certo? Então, o braço mais para o outro lado, lá, ele permite uma extensão, uma torção melhor. Essa mão está bem apoiada, eventualmente esse cotovelo aqui, a gente flexiona ele um pouco. Veja, vamos procurar esse ângulo que o Luciano encontrou lá, está bem legal assim, viu, Luciano? Então, para observar a altura dos ombros, não é? Está bem legal. Para observar... É Kaique que está aí?
para observar, então, a coluna vertebral, para observar a cervical. Kaique começou a fazer yoga comigo já. Beleza, beleza. Então, a gente torce, 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 da mesma maneira, observando aqui eventuais diferenças entre um lado e outro lado da coluna vertebral, em um lado e outro lado da torção, do exercício. Se esse lado, por exemplo, esse lado para mim é um lado que me requer mais esforço. Então, eu preciso me empenhar nesse esforço para ampliar mais, para abrir mais esse ombro, para girar mais essa nuca, para eu poder equilibrar um lado com o outro. Nossa busca com os asanas é um equilíbrio do corpo, é um fortalecimento do corpo, um fortalecimento dos fluidos que circulam no corpo da gente, mas também, principalmente, para trazer mais força de vontade, né? Alguns exercícios são desafiadores, então requerem de nós uma força de vontade maior para a realização. E assim, com essa força, a gente poder encarar, vivenciar, se encontrar melhor com todas as situações na vida da gente, sejam quais forem. Seja na vida, seja na doença, seja no deparar com a morte, a gente poder ter mais força interior, buscar mais equilíbrio, buscar mais integridade, compreensão, conformação e lidar com essas coisas. Abrindo bem, girando bem, firmando bem os braços, suavizando o rosto, a gente pode visualizar a coluna vertebral. Isso. E devagarinho, numa inspiração, depois de 7 ou 8 respirações, a gente volta devagar, inspirando, aliviando, soltando os ombros, soltando os braços, tá certo? Agora esse ângulo está mostrando melhor, essa imagem está mostrando melhor o apoio que eu falei para os senhores dos pés embaixo dos joelhos. Isso é uma posição de pernas cruzadas, porque normalmente as pessoas sentam com as pernas cruzadas, com os pés assim mais para dentro, escondidos, né? Essa posição com os pés embaixo do joelho requerem de nós uma abertura, uma soltura maior nessas articulações aqui, da bacia para as coxas, né? Então, a gente assenta bem, essa é uma posição bem boa, boa para a gente sentar, boa para a gente meditar, boa para a gente estudar eventualmente, né? Na medida em que vamos conseguindo uma abertura maior. Então, por falar em abertura, fazer um exercício de abertura, né? Ainda sentados aqui. As crianças, a gente brinca com as crianças, denominando essa posição, a posição da borboleta. Borboleta, né? Traduzindo para o português. O nome sânscrito é um outro. Eu não vou ficar tecendo hoje aqui especialmente, a gente pode até vir a falar disso mais na frente, do nome em sânscrito da posição, né? Então, essa posição da borboleta, o joelho aberto, as plantas dos pés unidas, né? Eventualmente a gente traz o quadril, apoia a mão no chão atrás e traz o quadril um pouquinho mais para frente, não é? Então, se a pessoa tem o joelho mais alto, também não tem importância se tem o joelho mais baixo, se encosta no chão ou não, isso não é o mais importante. O importante é a gente procurar trabalhar essa abertura, nessa articulação coxofemoral, que a gente chama coxofemoral. Então, observa bem o assentamento, encaixa bem os pés. Podemos fazer isso com os dedos das mãos cruzados, desse jeito, ou podemos fazer isso com uma mão sobre a outra também, é possível, tá? Então, segurando os pés. Eu sinto mais firmeza cruzando os dedos das mãos. Então, observe você, como é que você se sente melhor. Isso. Quando a gente pega o pé, a tendência de uma maioria de nós é ficar com a coluna assim meio envergada, tá? Envergada. Mas a gente procura trazer o tórax mais para frente, firmar bem as mãos e podemos aqui fazer um balanço dos joelhos. Um balanço dos joelhos, aprumando as costas, alongando a nuca, sempre esse pensamento da coluna vertebral mais aprumada. Então, balançando, não é? Não importa, eu aqui estou chegando os joelhos mais perto do chão, mas eu estou treinando há muito tempo, há muitos anos, e tem pessoas que têm mais facilidade, outras menos facilidade. O importante é a gente trabalhar a nossa limitação, tá certo? Não cabe aqui concorrer com ninguém, mas cabe concorrer com a gente mesmo, trabalhar essa extensão, melhorar essa articulação, né? Pode ser mais forte e também podemos paralisar, pressionando lá para o chão os joelhos, sentindo um esforço para baixar os joelhos.
Tá bem? Eventualmente, quem tem facilidade pode dobrar também para frente a coluna, né? E apoiar aqui os cotovelos mais ou menos nessa região das panturrilhas e puxar um pouco mais, evitando envergar muito, procurando chegar mais à região da barriga para junto dos pés. Tá certo? A gente estabiliza. A posição, os asanas de uma maneira geral, requerem de nós uma permanência, um estar na posição. Tá certo? A mão também pode vir mais para frente. Olha, interessante, né? Bom esse ângulo, hein, Kaique? Ficou legal. Então, a gente pode trabalhar, o que eu quis dizer é a gente evitar envergar. Por esse ângulo agora a gente pode perceber melhor. Então, pensando em chegar a barriga mais perto do pé, né, eu vou esticar um pouco mais, não é? Mas também nada impede de depois eu relaxar e deixar arredondar as costas. Tá bem? Tá bem? Isso. Então, devagarinho a gente volta, observando também o erguimento de vértebra sobre vértebra. E veja, a minha cabeça ainda não ergui. A minha cabeça eu venho erguer assim que subir as costas. Estiquei as costas, aí ergo a cabeça. Isso aí, gente, é muito importante a gente procurar observar gradualmente, porque vem trazer em nós depois um condicionamento tão automático que a gente vai conseguir perceber melhor tudo isso aí, como é que está circulando. Tá bom? Então, dentro desse asana aqui, também podemos fazer uma outra variação. Por exemplo, uma posição, um asana de equilíbrio, em que 2 dedos mais o polegar envolvem os 2 dedões dos pés. Tá? Os 2 dedos e mais o polegar, 2 dedos, indicador e médio, envolvi o polegar de dentro para fora. E o polegar, fecho. E o dedão do pé, a gente pressiona ele para frente. Faço num, faço no outro. Os pés estão aqui unidos, eu tiro os pés do chão. Um primeiro momento de equilíbrio, né? Cuidando para não ficar envergado, atenção, esticando, né? No primeiro momento aqui. E devagarinho vou tirando os meus pés, distanciando os meus pés. Pode ser aqui com o joelho dobrado, pode ser menos, pode ser mais um pouco. Quem tem mais flexibilidade, quem tem mais alongamento pode esticar a perna toda? Pode também. Com o cuidado de os tornozelos não ficarem envergados assim para dentro. Procurar girar a planta dos pés como se eu tivesse o chão embaixo dos meus pés. Isso é uma coisa importante também, para que não gere danos ao tornozelo depois, tá bom? Os maléolos nos tornozelos, tendão de Aquiles também. Então, esse erguimento é a posição um pouco mais já completada, vamos dizer assim, inteira desse equilíbrio. Os olhos podemos mirar num ponto. Os olhos mirando num ponto facilitam o equilíbrio da gente. Quando a gente tem uma visão objetiva, não é? A gente age, trabalha de uma forma mais equilibrada, seja no estudo, seja no relacionamento, em qualquer situação, tá bom? Então, a gente pode voltar. E daqui, então, vamos passar para uma outra posição que já fizemos outro dia, a posição de apoio, apoiando as mãos no chão atrás. Apoiei os pés, apoiei as mãos. Podemos tirar o quadril do chão. As minhas mãos estão lá atrás, apoiadas assim de cada lado, tá certo? Os dedos das mãos abertos. E outra vez, aprumar as costas, abrir o tórax, firmar bem os pés no chão. Esse já é um exercício de fortalecimento para os braços, tá bom? Podemos chegar as mãos um pouquinho mais para frente. E podemos aqui, boa, angulação boa. Lembra que os dedos dos pés também, gente, ficam abertos, ficam bem apoiados no chão, tá? Então, e apoiamos o pé todo no chão, tá bom? Eu estou falando isso que às vezes a tendência é tirar os dedos dos pés do chão, tirar a parte interna do pé do chão. Não, vamos procurar ter chão, assim como as mãos estão bem apoiadas lá atrás. Então, só esse exercício já é um exercício de força para os braços, de flexibilização aqui para as pernas, né? Podemos fazer nessa posição uma ligeira contração, no que os fisioterapeutas chamam de assoalho pélvico.
Assoalho pélvico, essa região do períneo, dos esfíncteres, lá na base da coluna vertebral. Puxar para dentro, como se a gente estivesse fazendo um xixi, ou com vontade de xixi, segura o xixi. Né? Assoalho pélvico, essa base aqui embaixo, períneo e os esfíncteres, tá certo? Então, puxa, abre o peito. Então, dessa posição, nós podemos fazer ainda uma outra variação. Cruza uma perna sobre a outra, uma perna sobre a outra. Essas posições sentadas, essas posições no chão, não são posições tão difíceis. Né? Mesmo que a pessoa tenha alguma dificuldade, ela está perto do chão, ela se equilibra melhor. Então, mantenha a coluna vertebral aprumada, mantenha as mãos apoiadas no chão, mantenha esse pé aqui bem apoiado e levanto a mão, tiro a mão do mesmo lado desse pé que está apoiado. Então, o que acontece? Eu fico com um apoio cruzado, né? Ou de mão direita e pé esquerdo, ou de pé direito e mão esquerda, tá certo? Ou pé esquerdo e mão direita. Então, fica um apoio cruzado. Eu posso apoiar o meu braço aqui, posso apoiar aqui, posso levantar o braço, posso abrir o braço, tá? Posso trazer no peito, posso fazer... Não importa essa posição aqui, tá bom? Mas importante eu estar abrindo o tórax aqui para frente, evitar torcer nesse momento, né? Manter a coluna vertebral, o tórax, o peito aberto para frente, tá certo aqui? De forma que possa alinhar os meus ombros, alinhar as clavículas, tá bom? É uma posição. Numa evolução dessa posição, eu vou só mostrar como um exemplo. Podemos pegar o pé e alongar essa perna, tá certo? Tá certo? Pode ser com a perna apoiada sobre a outra, pode ser com a perna do mesmo lado dela, esticando as costas. Tá bom? Pode mudar o ângulo aí, Kaique? Isso. Esticou, tá vendo? Tá vendo? Abriu bem o peito, firmou bem a mão atrás, firmou bem a mão no pé. É um esforço bom. Isso. E evitar, tem uma outra coisa importante, evitar que o ombro fique encolhido aqui, ó. Orelha longe do ombro. Lembrando sempre muito disso, porque essa orelha perto do ombro pode gerar dor no ombro depois. Então, não fica perto, fica longe do ombro. Procura abrir bem o peito. E volta o pé, e apoia a mão. E vamos fazer para o outro lado, só para poder mostrar o outro lado também. Abre o peito, tirando a outra mão, abrindo o peito aqui para frente, tá certo? Pode manter essa mesma angulação que eu vou pegar agora, tá, Kaique? Assim, mantém, aprumou, aí, na sequência, a gente pega o pé e alonga a perna. Lembra que a mão que está atrás no chão está bem apoiada, esse pé que está no chão está bem apoiado. A coluna se apruma, a nuca se alonga e também, isso que eu falei naquela abertura anterior, né, o tornozelo não fica vergado para dentro, o tornozelo fica alinhado. Imagina o chão embaixo do meu pé. Abro bem o peito, respirando devagar, suavizando a expressão do meu rosto. Braço da base bem esticado. E devagarinho, volto, piso o chão, apoio a mão, apoio bem. Chego o quadril um pouquinho para trás e sento, Tá? Muito bem. Vamos aproveitar e fazer aqui um exercício que pode ser um exercício bom para fortalecimento abdominal. Tantas pessoas querem fazer um trabalho de fortalecer abdominal, querem fazer uma porção de flexões, querem fazer uma porção de apoios. Dentro do yoga, a gente tem o conceito da isometria também, que é um conceito da fisioterapia, mas que o yoga já pratica, porque quando a gente permanece nas posições, o corpo, ele está trabalhando o fortalecimento, mas trabalhando de uma maneira estática. Não gastamos tanta energia repetindo tantas vezes as posições. Eventualmente até fazemos repetições, tá? Mas normalmente não. Então essa estabilização das posições favorece o fortalecimento também dos músculos, tendões, ligamentos. Então podemos aqui apoiar as mãos do lado e tirar os pés do chão, esticando as costas e levantando os pés. Pode ficar com os pés mais ou menos à altura dos joelhos, já é um esforço, né? Pode subir mais e pode subir mais. E pode esticar bem as costas, pode manter as mãos apoiadas no chão, pode unir mais os pés, tá certo? E pode também, enfim, tirar as mãos do chão. Pode ser assim, pode ser unindo aqui, pode ser alongando também lá atrás, vai mais trabalho.
mais trabalho. Então, abdômen trabalha forte. Eu vou fazer uma inclinação para um lado aqui, Kaique. Vou apoiar a mão aqui do lado. Isso. Então, tira uma nádega do chão, estica as costas. Então, trabalhando mais a musculatura lateral, tá? O braço. Posso esticar ao alto, ou não necessariamente, mas posso alongar bem os dois braços. As pessoas que tiverem dificuldade podem apoiar esse antebraço no chão, né? Podem dobrar um pouquinho os joelhos, se for preciso. Tudo mantendo essa nádega oposta levantada, o corpo esticado, o peito aberto, tá bom? Ou podemos fazer assim, desse jeito. Tá legal? E girar para o outro lado. Beleza. Tá bom? Esticando, alongando, abrindo bem, respirando bem. Isso gera um aquecimento, isso gera até mesmo sudorese. Isso as pessoas dizem, o exercício aeróbico. O yoga também pode ter uma aeróbica nesse processo. Aqui eu estou também fazendo e falando, né? Requer de mim uma aeróbica também, né? Mas só de fazer a gente já dá uma trabalhada boa, um aquecimento bom. Tá bom? Aí voltamos ao meio e podemos cruzar as pernas. Podemos fazer outra flexão para frente para aliviar a lombar, mas também podemos apoiar os pés e trazer o corpo, o peso do corpo mais para frente. Tá bom? Vou chegar um pouquinho mais para trás para facilitar a angulação. Tá lá? Equilibra, rapaz. E apruma as costas e alinha os pés. Kaique gosta muito desse asana, né? É um asana que lembra o tempo dele que ele morava na roça, né? Que ele era bicho do mato. Então é isso. Então a gente procura plantar os pés. Eventualmente, né, muitas pessoas têm dificuldade de chegar o calcanhar para o chão, né? Mas a gente devagarinho pode ir tentando chegar. Pode manter a mão apoiada, pode ir procurando apoiar lá o calcanhar mais perto do chão. Então, mostrando aqui, né? Olha lá, o calcanhar. Tá certo? Procuramos alongar a coluna vertebral também, porque há uma tendência a também ficar meio corcunda, né? Vamos procurar alongar. Os braços a gente pode pousá-los assim sobre os joelhos, relaxar, posição, e fazer essa contração de que falei no assoalho pélvico também, no exercício anterior. Puxar para dentro todo o assoalho pélvico, o períneo e os esfíncteres. Né? Segurar. Esse exercício é um exercício interessante que, assim, no nível terapêutico, para o nosso conhecimento aqui do Ocidente, combate muito bem uma desarmonia que é muito comum nas mulheres, né? Que é a incontinência urinária. Então, essa sucção para dentro dos esfíncteres e do períneo, ela evita, ela fortalece esses músculos, esses ligamentos, esses anéis, né? E é uma coisa bem legal e eu já vivenciei experiências muito boas com alguns pacientes meus, com alguns clientes meus no consultório, na acupuntura, com shiatsu, orientando e mesmo nas aulas de yoga, e as pessoas tiveram uma resolução boa, né? Uma melhora bem legal das incontinências, das dificuldades nesse sentido, e outras mais também. Muito bem, dessa posição aqui, Kaique, então eu vou fazer 10 minutos, eu vou fazer uma flexão com as mãos ficar embaixo, eu vou estender as pernas, então eu vou fazer o trânsito para levantar, tá bom? Então a gente pode apoiar as mãos no chão e devagarinho subir o quadril, o peso é nos pés, a cabeça a gente solta os ombros, solta os braços. Gente, eu estou com essa mão aqui no chão, mas a gente pode ficar com a mão fora, até onde a gente vai, tá certo? Pensamento nosso é alongar essa parte posterior da perna. Então, imagina que a gente quer empurrar essa parte posterior do joelho, empurrar para trás, tá bom? Esticar de tal maneira, e aí a região lombar também esticar. Solta a cabeça, solta os ombros, solta os braços. O som tá bom assim no microfone, Kaique? Tá legal? Então a gente solta bem, suaviza o rosto. Com isso nós estamos alongando toda a parte posterior do nosso corpo. Tá certo? Observando a respiração.
sentindo bem todo esse alongar. Isso. Uma maneira boa da gente levantar é a cabeça fica solta, mas a gente apoia as mãos aqui na cintura, os polegares na direção da coluna lombar, aproximando mais os cotovelos lá atrás e erguendo devagarinho o corpo. A cabeça pode vir junto, 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 tá certo? E na sequência final, ela ergue, como a gente fez das vezes anteriores, vértebra por vértebra, esticando a coluna cervical, tá bom? Então, aqui estamos de pé. Nós fizemos algumas extensões laterais, se bem me lembro, nós fizemos com os pés mais unidos, num outro momento, não é? O Kaique, eu vou fazer uma flexão lateral, melhor fazer assim, como é que você acha? Ou faço com os pés fora da esteira? Assim? Tá bom. Então a gente está com os pés unidos, gente. Nós vamos separar os pés. Essa extensão pode ser feita com os pés unidos, mas pode ser feita assim com os pés separados também. Tá certo? Isso. Vou fazer lá para trás primeiro, tá, Kaique? Então, a gente está com os pés alinhados, em paralelo. Primeiro assim eles estão. Giro, eu vou girar a ponta de um pé, meio giro e trazer o calcanhar, outro meio giro. Porque, por conta disso, a linha que vem do meu calcanhar aqui até o centro do pé, ela fica o mais perfeita possível. Então, a linha que sai do meu calcanhar deve chegar no meio do outro pé, tá certo? De maneira que esse pé lá de trás, que vocês estão vendo na tela, ele não fica nem para lá e nem para cá. Ele fica na linha média do outro pé, tá bom? E a distância é mais ou menos, imagina um fio, um prumo, daqui do meu punho, do meu pulso até o meu pé. É mais ou menos essa distância, a separação, a distância entre os pés. Então, giro as palmas das mãos para frente, tá certo? Inspiro devagarinho, veja, e expirando, projeto o quadril para fora, vou descendo, inclinando um tronco, como que querendo mergulhar lá longe, e o quadril lá para trás, e num dado momento, desço minha mão e apoio na perna. Esse apoio e essa extensão aqui é como que um braço fosse o prolongamento do outro braço. Peito aberto, esticando. O olhar, gente, pode ficar no chão. Pode ficar no chão. Mas as pessoas que têm um grau de equilíbrio mais avançado podem girar a nuca e olhar os dois olhos, se possível, a mão lá em cima. Tá certo? Isso é uma extensão lateral, que chama Trikonasana, que faz um triângulo, os pés e o períneo. Tá certo? Girou e olhou lá em cima. Podemos ficar com o braço assim, um alinhado com o outro, mas também, quem quiser ousar mais um pouco, pode levar esse braço além da cabeça. Bom, importante essas costelas aqui, essa lateral, não encurvar tanto, né? Ficar o mais reto que a gente puder estabelecer, tá bom? Então, esse é o giro, o peito aberto, equilibrando, apoiando bem esse pé aqui de fora, bem apoiado no chão. Falo isso porque é uma tendência a gente tirar a parte interna do pé do chão. Então, procurar apoiar todo o pé, ter uma boa base, tá bom? E mantém, respirando bem, e de volta, como se estivéssemos sendo puxados por esses dedos aqui de cima, a gente retorna, braço aberto, peito aberto, inspirei, expiro, desço o braço. Vamos inverter o posicionamento dos pés, para fazer para o outro lado. O pé veio meio e o calcanhar foi outro meio. O pé vai meio, o outro pé e o calcanhar vem meio. Para continuar, o calcanhar do outro pé alinhado com o centro desse pé amigo, desse pé irmão. Tá bom? Bom, abrimos os braços. Outra coisa importante, muitas pessoas, eu vi ali agora na imagem, eu também tenho essa tendência, é a gente evitar girar o bumbum para trás, ou seja, arredondar muito essa região lombar. Então, a gente procura encaixar a região lombar, evita para trás, chega a bunda e traz para frente, tá bom? Com todo respeito, né? Abriu o braço, esticou bem, inspiramos, o quadril vai para lá, eu venho mergulhando aqui e num dado momento
inclino. Apoio, pode ser no chão também, as pessoas que tenham flexibilidade maior, mas pode ser na perna, pode ser na canela, onde a gente puder chegar. Esticando, abaixando essas costelas desse lado e alongando os braços. Alinhando um braço com o outro. Imagina aqui meu braço, de baixo, atravessa o tórax e continua além do tórax, tá bom? Essa imagem é uma imagem boa. Girando a nuca, se possível, ou olhando o chão, ou olhando a frente, dentro do equilíbrio de cada um. Abrindo. Gente, muito cuidado com esses asanas de pé, essas posições de pé, requerem de nós um esforço maior, um equilíbrio maior, tá certo? Então, cuidado, cuidado. Gira, estica, estende bem. O peso não fica aqui em cima do braço, a força está aqui na estrutura. Poderia não ter o braço, tá certo? Isso. E posso levar também esse braço além. Evitando encurvar muito as costas aqui. É lateral a extensão. E a respiração. E o braço vem e volta como sendo puxado lá por aqueles dedos de cima. Inspirando. Abre. Expirando. Desce. Eu vou virar aqui para frente, Kaique, tá? Então a gente pode fazer esse movimento aqui, gente, de dobrar esse joelho da frente, trazer o tronco para frente e trazer o pé. Uns 4 minutos. Tá? Beleza. Então, Kaique me deu um microfone aqui, gente. Então, o que aconteceu foi um ligeiro pane ali, um mau contato, está dentro da compreensão. Então, estava em pé, a gente sentou, tá bom? E, bom, dessa posição aqui, dessa posição de pé, para fazer um trânsito nessa posição sentada, né? Agora, então, hoje, inclusive, o treino foi com os exercícios um pouco mais fortes, né? Vamos fazer de novo, hoje ainda, um relaxamento. Mas deixa eu só falar antes do relaxamento que sábado vem acontecer a meditação da lua cheia, lá no Palácio de Cristal, no Trono de Fátima, Trono de Fátima, amanhã, lua cheia, com o Miguel Berredo, às 5 horas da tarde. Quem quiser participar, esteja lá, tá bem? Então, aí nós vamos estirar as pernas. Eu vou estar com esse microfone, então, tá bom? Então, gente, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Então, soltando os pés, viu, gente? Soltando os braços. Eu não vou soltar esse braço aqui porque estou segurando o microfone, tá bom? Acomodando a cabeça. Tá ouvindo bem lá, Kaique? Tá? Então,
Assim, soltando os pés, soltando os braços, apoiando a cabeça, lembrando mais uma vez, meus amigos, o alongar da nuca, o alongar da cervical, ou seja, procuramos trazer o queixo mais para dentro, tá bom? Os braços soltos, é para ser os dois, tá bom? As palmas das mãos viradas para o céu, para cima. A gente procura soltar os ombros, deixa o rosto da gente se abrir mais. Podemos fechar os olhos, quem quiser assim fechar. Se em casa vocês não estiverem encontrando uma condição de fazer deitados, pode fazer esse relaxamento sentado. Pode confortar a cabeça, pode apoiar a cabeça no espaldar, no apoio, no braço, em algum ponto da poltrona ou do sofá. Ou se não, também não apoiar. Vamos procurar relaxar na posição em que a gente estiver agora e soltar o rosto, o peito, a bacia se abrindo, o tórax também, o peito se abrindo, o rosto também se abrindo. Suavizando essa expressão principalmente do rosto, tá bem? Daí fica mais fácil a gente relaxar e fazer uma entrega nos braços, relaxar, fazer uma entrega para as nossas costas, costelas na frente, abdômen, sentindo também e soltando mais as pernas, até os pés. Então é isso. Observe a respiração, suavizando a expressão do rosto, nos olhos. Os lábios se colocam numa condição de quase sorriso. Quase um sorriso. E respirando devagar. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá legal, fica tranquilo, tá bom. O Kaique é um socorrista muito especial. Solta aí. Tá bom, mano, tá ótimo assim. Importante a gente sentir e essa condição de a cada expiração a gente se entregar mais, a gente se soltar mais. Num exercício de entrega. Entrega das preocupações, entrega de toda e qualquer inquietação. Procurando sentir aqui e agora satisfação. Não precisamos de mais nada nesse momento. A Frida, uma professora minha de yoga, que costuma usar essa expressão. Então, nesse momento, de nada mais precisamos, a não ser estar aqui e agora. E a gente se entregar. Se entregar. E a cada expiração, se entregar. Silenciar. E se acalmar. Em paz. Quando em casa, eventualmente, cada um dos senhores, das senhoras for fazer essa prática, esse tempo é relativo a cada um. Tá bom? Nós aqui na televisão estamos com um tempo contado. Eu ainda quero fazer a despedida. Então, nós vamos respirar mais fundo. Nós vamos abrir devagar os olhos. Nós vamos movimentar devagarinho o corpo. Devagar. Podemos espreguiçar. Podemos dobrar os joelhos e abraçar um pouco ambas as pernas. Massagear, balançar um pouco no chão. E, por um lado ou pelo outro, deitamos de lado, apoiando com as mãos, apoiando com os cotovelos, os braços, e levantar para a gente, então, vir se sentar novamente. Tá bem? Eventualmente, nessa posição sentada, de volta, né, a gente pode fazer um silêncio, a gente pode fazer uma concentração, a gente pode confirmar também a nossa dedicatória que fizemos lá no princípio, que estabelecemos lá no princípio, desejando tudo de bom para todos os seres, desejando que os fluidos positivos, que os frutos dessa prática possam chegar a todas as pessoas que sofrem de alguma forma, também expressando a gratidão pela condição de cada um de nós estar, cada um dos senhores e das senhoras em suas casas, no conforto dos seus lares, tendo uma televisão para poder assistir
e acompanhar o programa. Eu aqui, com a gratidão, com todas essas pessoas que trabalham aqui, o Kaique, o Luciano, o Ronaldo e as outras pessoas todas que vêm auxiliar, as pessoas que limpam esse lugar, que cuidam dos móveis, que cuidam dessa ambientação toda aqui. A gratidão com a Madalena, em particular, que foi a pessoa que teve a ideia de me convidar e a gente poder fazer isso aqui. Eu espero que isso traga frutos, traga benefícios para todos os senhores e senhoras, não é? E é isso, é uma alegria, é uma honra, é uma felicidade, é uma satisfação. E, se Deus quiser, em breve, acredito que mais daqui a um mês e meio, nós estaremos de volta com uma outra prática. Aí já com a presença da Madalena junto da gente novamente e a gente poder compartilhar a alegria, a inteligência, a sabedoria que ela pode também nos trazer com as argumentações e as colocações que ela sabe muito bem fazer, tá? Como boa filósofa que ela é. Bom? Ela pediu que eu sorrisse, e eu aqui deixo um sorriso para os senhores, tá? Felicidades, tudo de bom, tá bom? Alegria, paz, mamãe, Verinha, tia Maria José, todos os alunos, todos os amigos, queridos, que Deus nos abençoe a todos, e assim seja. Namastê. Beleza. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always